Olá pessoal, eu sou o Juan de Molinari, professor de Clínica Médica aqui do Estratégia Médica. Estou tendo o prazer de receber hoje aqui o Gabriel, grande vencedor dos últimos processos seletivos de residência médica, recém-aprovado em oftalmologia no Hospital Geral de Fortaleza. Vamos bater um papo com ele agora para podermos aprender como conseguir um resultado parecido com o dele. Gabriel, e para começar, queria começar perguntando para você quem é o Gabriel, onde você fez faculdade e por que escolher a medicina? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Certo, doutor. Meu nome é Gabriel, tenho 24 anos, eu sou do interior do Pará, uma cidade chamada Tucuruí, com mais ou menos 70 mil habitantes atualmente. E eu fui fazer a minha faculdade lá em Belém, que é a capital do Pará. A princípio eu não sabia muito bem, né, qual faculdade iria cursar, e a minha irmã mais velha, ela acabou ingressando na medicina. E aquela história, né, a medicina é um mundo apaixonante. Então, eu escutava as histórias, escutava como era a rotina e bateu aquele desejo, aquela vontade de querer vivenciar as mesmas experiências que ela vivia e foi uma decisão muito bem assertiva. Muito legal. Então, você fez faculdade lá no Pará mesmo, né? Isso, eu fiz na faculdade de Cesupa, lá em Belém. Belém. E foi uma experiência legal lá na faculdade? Viu muito caso diferente? Como é que foi lá? Foi assim, eu saí muito satisfeito com a minha formação, assim, os professores, todos muito bem preparados, ambulatórios, experiências que a gente vivenciou lá dentro. Acho que me deu uma base muito boa para formar o profissional que eu sou hoje, o médico que eu consegui sair de lá. Muito legal. E você optou por uma área que é muito desejada nos dias de hoje, que é a oftalmologia. Por que você escolheu a oftalmologia? O que te atraiu para essa área durante a faculdade? Certo. A oftalmologia é uma área que, por muitas faculdades, é de certa forma negligenciada, né? A gente deixa um pouquinho de lado, não vê tanto quanto a gente vê clínica médica, quando a gente vê cirurgia. Mas eu tinha alguns amigos, alguns conhecidos que eram da área e eu escutei relatos, escutava como era o dia a dia, como era a ambiência desses profissionais e acabei me interessando. Além de ser uma especialidade que me dava, de certa forma, liberdade para eu querer não necessariamente ficar em grandes centros, se porventura eu quisesse voltar para minha cidade natal depois, como oftalmologista, eu ia ter essa liberdade. Então, fluiu, coincidiu tanto a parte profissional, né, da área, os casos clínicos e o dia a dia do profissional, com essa liberdade de poder atuar na localidade que eu quisesse depois. Sim, isso é muito importante para a escolha, né, da profissão. Não só gostar da disciplina, que às vezes na faculdade a gente tem afinidade por uma disciplina, pelos temas, mas também do dia a dia do profissional, né? O que o profissional exerce ali, como o resto da vida dele, ele vai vivenciar uma rotina, é importante conhecer essa rotina, né? Isso mesmo. E conta um pouco pra gente, Gabriel, como é que foi aí a sua aprovação? Você acabou de sair da faculdade, terminou o curso agora? Sim, doutor, eu finalizei agora em dezembro de 2024, prestei a prova, né, de residência, graças a Deus obtive essa aprovação e tranquei a minha vaga, que no momento eu estou servindo no Exército Brasileiro. Ótimo, excelente. Conta pra gente então essa experiência, porque você teve que se preparar durante o internato, né? E teve sucesso com isso. Existem muitos alunos que falam que é muito difícil conciliar o internato com o estudo para residência médica. Como é que foi a sua experiência? Foi difícil? Foi fácil? Como que o Estratégia Médica te ajudou nisso? Certo. Com certeza é muito desafiador a gente conseguir conciliar a rotina de internato, que já é uma carga horária pesada, com os estudos para residência, né? Isso exige, acho que acima de tudo, organização e disciplina. Então, eu sempre fui um cara que gostei de sempre organizar muito bem os meus horários. Então, eu já deixava separados os horários que eu iria para a faculdade e já sempre levava alguma revisão, algo para eu estudar nos tempos ociosos. Eu vou dar um exemplo. Na minha faculdade, no nosso último semestre, a gente vai para o estágio rural, que a gente tem contato com ribeirinhos, com populações de vulnerabilidade. Inclusive, tem um rodízio que a gente passa 4 semanas indo para uma cidade que fica 2 horas e meia de Belém. Então, ou seja, 5 horas do meu dia era dentro de uma van indo para uma cidade do interior, para ir lá para um local que não tinha nem sinal de internet, não tinha como estudar, né? Então, como eu digo, é transformar o limão numa limonada. Eu aproveitava esse tempo de percurso, o bacana da plataforma de Estratégia Médica, você consegue baixar e transformar em PDF, né? Aquele banco, aquelas questões. Então, sempre no dia anterior eu já via qual é a minha revisão de amanhã, baixava a lista de questões e ia fazendo o trajeto. Eu colocava meu fone de ouvido e durante o percurso eu conseguia, como já era mais no final do ano, já estava com um ritmo bom de estudo, conseguia fazer ali de 80 a 120 questões nessas 5 horas de ida e volta de transporte. Chegava em casa, revisava a parte teórica, mas pelo menos as questões já conseguia adiantar bem.
Então foi uma das estratégias, por exemplo, que eu usei. Mas além disso, em outros rodízios, eu sempre gostava de deixar engatilhado, certo? O Estratégia também tem um aplicativo de flashcards, que para mim também foi muito bom, porque fazer questão exige um pouco mais de concentração. Então uma coisa é eu fazer questão no ambiente silencioso, por exemplo, lá na van, que eu estava de percurso, eu conseguia fazer essas questões. Mas em um ambiente que estava com muita gente falando, muito barulho, é difícil eu conseguir ler o enunciado inteiro e se concentrar. Aí nesse caso já ia para os flashcards. Aí eu gostava de fazer e aproveitava para revisar a matéria que eu estudei no dia anterior, ou alguma matéria que eu estava fraco, sempre utilizando esses pequenos espaços de tempo para estudar. E eu percebia que eu estar em um ambiente acadêmico, de certa forma, servia como uma impulsão para eu estudar ainda mais, entendeu? O fato de eu estar na faculdade. Então, por mais que eu tivesse menos tempo de estudo, eu poder ter acesso aos professores da minha faculdade para tirar dúvida, eu ter ali outros colegas que também estavam no mesmo ritmo de estudo, isso tudo me estimulava para querer manter aquele ritmo e manter o que eu tinha me proposto a fazer. Muito bom, e a gente vê como que é importante ter uma plataforma de recursos variados, como é o Estratégia Med, né? Porque no momento que você tinha mais silêncio, conseguia se concentrar nas questões, resolver questões. No momento que estava meio tumultuado, ia para o flashcard. De repente, outros alunos usam aí o podcast nesse momento. Então, você vê como que o Estratégia Med te dá diversas ferramentas e permite que em cenários diferentes você use de maneiras diferentes, né? Interessante você ter falado que ficava sem internet. Tô lá no meio do ribeirinho, lá não tem internet. Como que eu vou estudar, né? Então, a Estratégia permite isso. Porque você pode baixar os conteúdos, tanto os livros digitais, quanto as videoaulas também, quanto as questões, fazer listas de questões, deixar isso ali no modo offline e usar isso de forma ilimitada, né? Então é importante ter uma plataforma como a do Estratégia que te permite estudar de uma maneira muito personalizada, de acordo com a sua rotina. Eu acho que você pôde experimentar isso de uma maneira bem importante, né? Vivenciando ali junto aos ribeirinhos. Né? Com certeza. E se eu falou questão de ser personalizada, é até algo que eu falo para colegas que me pedem indicação de plataforma. Acho que um grande diferencial da Estratégia, principalmente do banco de questões, é a capacidade de você conseguir filtrar as questões, né? Lá para as provas dali da minha região do Pará, eu não tenho muitos sprints específicos para aquela área, né, a nível geral. Então eu mesmo gostava de ver os assuntos que mais caíam e filtrava os assuntos que eu estava mais fraco. Então, por exemplo, eu percebo que eu estou fraco no tratamento de colangite. É um subtópico ali daquela determinada matéria. E eu achava legal que, pelo Estratégia Med, eu conseguia fazer esse filtro. Então, principalmente na véspera da prova, que eu acredito que é o momento que a gente deve realmente aparar as arestas, é a hora de focar nas fraquezas. Não adianta eu querer fazer questão de assunto que eu já estou bem, de assunto que eu já estou acertando 85%, 90%. É focar naquilo que eu estou errando. E como o senhor falou, a plataforma de Estratégia, ela te permite essa personalização. Então, poxa, eu faço aqui um assunto X, mas o assunto todo eu estou bem, mas tem aquela sub-área que eu estou sempre errando, pela plataforma eu consigo entrar e filtrar só aquele determinado assunto que é a minha fraqueza, né? Exatamente. Então isso é muito importante, né? Vai lá no filtro, coloca lá doenças do aparelho digestivo, colangite, tratamento de colangite e responde só questão de tratamento de colangite. Exatamente. É um filtro muito específico para aquele problema que você está vivenciando naquele específico momento, né? Muito bacana. E você tinha alguma métrica de número de questões para fazer por dia, por semana, por mês? Algo que você usava assim como um número ideal para você conduzir ali os seus estudos? Sim. Antes de começar os estudos, eu cheguei a pesquisar, né, com pessoas que foram aprovadas e relatos de pessoas que foram aprovadas, e eu percebi que não existe um número mágico, mas a grande maioria fazia entre 15 a 30 mil questões durante o ano de preparação. E uma forma de eu me organizar quanto a isso, eu montei, de certa forma, um planejamento. Em janeiro, eu comecei com cerca de 200 questões por semana, fevereiro, 250, e foi aumentando de 50 a 50, até chegar por volta ali de setembro, outubro, que eu já aumentei de 100 em 100, em que na véspera da prova eu estava fazendo entre 200 a 250 questões por dia, entendeu? Então foi realmente uma maratona que você vai crescendo de pouco em pouco. Então no meu início de ano, eu estava fazendo entre 40, 50 questões por dia, né? Mas finalizei o ano aí com um sprint bem mais forte,
para justamente ter um grande volume. Aí eu terminei o ano aí com mais ou menos 20 mil questões feitas. Excelente. O que a gente vê, assim, existem várias metodologias de estudo por questões, né? Tem aquelas de revisões espaçadas, tem metodologias de estudar um tema específico para cada dia, tem aluno que separa 3, 4 temas por dia, né? Tem várias metodologias. No final, o que a gente vê conversando com vários alunos, o que interessa é fazer muita questão, né? A gente tem aqui a nossa metodologia 3Q no Estratégia, que é questão, questão e questão. Fazer muita questão. Isso garante a aprovação. E a gente vê mais um caso como o seu, né? De um aluno que fez muita questão, conseguiu aí uma grande aprovação, então comprovando que fazer questão faz toda a diferença. E no banco de questões do Estratégia Média, tem vários recursos, você já chegou a falar dos filtros, né? A gente consegue verificar também que dentro dos comentários dá para estudar legal, né? Porque você vê comentário alternativa por alternativa. Então, de repente, numa determinada questão, que você acertou a questão, mas tem uma alternativa que te deu um incômodo, né? Você falou, pô, esse tema aqui eu não estou sabendo direito. Você olha o comentário, tem o comentário daquela alternativa, aquilo ali já te dá uma luz, né? Então, acaba preparando mais para outras provas também. Então, é um recurso que tem aprovado muitos alunos, é o melhor banco de questões da área médica do Brasil, não tenho dúvida nenhuma quando eu falo sobre isso, e a gente vê os resultados aparecendo aqui, né, Gabriel? Sim, com certeza. Inclusive, acho que uma das ferramentas da plataforma que eu mais usei foi o fórum de alunos. Se duvidar, você já deve ter respondido alguma pergunta minha. Não era incomum na faculdade outros amigos chegarem, Gabriel, ontem eu estava estudando, vi lá uma pergunta tua. Então, assim, eu acho legal esse contato, porque às vezes a gente faz uma questão, tem uma dúvida que não é o foco da questão, então por isso que o autor obviamente não aborda, mas que fica aquela dúvida, né? E por meio do fórum a gente consegue ter essa troca de informação, eu acho isso muito bacana. Muito bom, então ainda tem esse recurso, né? O fórum de alunos, que mesmo depois da explicação em texto, da explicação em vídeo, se ainda ficou uma pulga atrás da orelha, ainda tem lá o fórum de alunos para poder tirar essa dúvida, né? Muito legal. Gabriel, eu queria te pedir agora um favor, que eu tenho certeza que tem vários alunos nos assistindo pensando assim, caramba, o Gabriel passou lá em oftalmologia, uma área que eu quero seguir também, passou num grande hospital de Fortaleza, eu quero fazer isso também. Eles querem saber, Gabriel, como é que eu faço? Então quero que você deixe uma dica agora para os alunos que estão nos assistindo, um conselho para eles conseguirem um resultado parecido com o seu. Certo, então a minha dica é faça questões. O estudo ativo está mais comprovado que é o que aumenta a nossa taxa de aprendizado. Eu digo por experiência própria, durante o ano, muitas vezes eu fui querer revisar alguma matéria apenas lendo ou apenas vendo a videoaula, não adianta. A gente tem aquela falsa sensação de aprendizado e quando vai fazer alguma questão lá na frente ou quando vai tentar resgatar aquela memória, não vem. E já o estudo por questão, ele estimula o teu cérebro a querer saber mais sobre aquela matéria. E estudo ativo é aquilo que te faz dar trabalho, né? Estudar é trabalhoso. Então, não adianta querer ser aquele aluno Netflix de sentar e ficar assistindo videoaula e achar que vai ter um bom desempenho. Então, o estudo ele tem que ser árduo. E por meio disso, existem diversas estratégias, mas eu acredito que a que deu certo para mim e a que muitas pessoas que foram aprovadas usam é fazer questão e flashcards. Não tem outro segredo, outra fórmula mágica. Porque dessa forma, você vai observar os padrões de questões e de assuntos que caem mais na determinada área e você foca naquilo. A gente, quando faz muitas questões, observa que o assunto da residência médica, ele é limitado. Por mais grande que seja, ele é limitado. Ele vai ter um teto máximo. E quando você faz muita questão daquele assunto, começa a se tornar repetitivo. Então, quantas questões que lá na hora da prova eu via e pensava, já fiz essa questão antes. Não, é uma questão inédita, mas elas acabam se repetindo. Então, a pessoa que consegue formular o estudo dela, focando em questão, 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 ela vai se dar bem. Não tem outra alternativa. E é o que a gente observa, não só com o meu relato, mas de tantos outros que eu já pesquisei anteriormente no YouTube, vendo de outras pessoas. O que tem em comum entre os alunos que são aprovados é o estudo por questão. A forma de fazer resumo, se é por mapa mental, se é em texto, a forma de estudo, tudo isso é muito variável. Mas eu acredito que o elo em comum entre eles é a resolução de questão. E eu digo com propriedade que o Estratégia Média, para mim, foi um grande apoio em todo esse meu percurso durante o ano.
Muito bem, Gabriel. Muito obrigado pelo seu depoimento. Tenho certeza que está inspirando aí muitos alunos a seguirem os seus passos, né? Alcançarem os mesmos resultados que você conseguiu alcançar. Agradeço a você por isso e quero te deixar aqui boa sorte aí nesse processo, que você consiga fazer uma boa residência médica em oftalmologia, seguir novos passos na carreira, continuar crescendo como você já alcançou esse grande resultado agora. Muito obrigado por isso. E a gente vai ficando por aqui agora. Forte abraço para todos vocês e até a próxima.